E aí, pessoal, que alegria ter vocês aqui. Já pararam para pensar no que realmente acontece durante a Santa Missa? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mistério com base em fontes pastorais incríveis para transformar a nossa participação de algo rotineiro em um encontro uau, um encontro profundo com o sagrado. Então, bora lá. A gente vai fazer uma viagem juntos, passo a passo, por cada momento da missa, descobrindo o significado por trás de cada parte e como a gente pode viver tudo isso de um jeito muito mais intenso. Para a gente começar, a primeira coisa é entender o que é de fato a Santa Missa. E olha, as fontes que a gente usou para essa análise mostram que é muito mais do que a gente costuma pensar. Olha que profundo isso! A missa é a maior de todas as orações. É um ato de ação de graça, sabe? A Eucaristia é o momento em que o sacrifício de Jesus lá no Calvário se torna presente, aqui e agora. É como se a gente tivesse uma pequena amostra, um gostinho da alegria do céu. Entender isso muda tudo. A missa não é só uma cerimônia, é participar de verdade de um mistério divino. É por isso que cada detalhe importa tanto. E se a gente está falando de um encontro sagrado, a preparação para ele também tem que ser especial, né? E essa preparação, pessoal, começa bem antes da gente sequer pisar na igreja. Pensa bem como a gente costuma ir para a missa. Muitas vezes é naquela correria, né? Chega em cima da hora, trata como só mais uma tarefa do dia, mas a proposta aqui é outra. É transformar isso num ato de amor, se preparar em casa com uma oração, se planejar para chegar com calma, com o coração aberto. E aí vem uma pergunta que mexe com a gente. Quem chegaria de propósito, atrasado, para encontrar a pessoa que mais ama na vida? É exatamente essa a mentalidade. Eu não vou encontrar qualquer pessoa, eu vou encontrar o Rei dos Reis. E claro, essa ideia de encontrar a realeza tem tudo a ver com outra coisa bem prática do nosso dia a dia, a nossa roupa. A ideia é simples. Existe a roupa que a gente usa para ir à praia, para um passeio casual, e existe a roupa para um momento sagrado, que as fontes aqui chegam a chamar de um casamento entre a alma e Deus. E olha, a questão aqui não é ter roupa cara, de marca, nada disso. É sobre respeito, sabe? É escolher uma roupa que mostre por fora o quanto aquele momento é especial por dentro. Ok, então a gente se preparou, chegou na igreja. E agora? Como participar de verdade? Aqui, as fontes que a gente analisou ajudam a esclarecer o porquê de certas práticas. Vamos para uma questão que gera bastante discussão: e os aplausos durante a missa? Bom, a perspectiva apresentada aqui é bem direta. Se a missa é a renovação do sacrifício de Jesus no Calvário, o aplauso não faria sentido. O raciocínio é que na crucificação, quem aplaudiu foram os inimigos de Cristo. Tem até um ensinamento do Papa São João 23 que diz: a casa de Deus não é lugar para aplausos. Nunca batam palmas na casa de Deus. O foco, então, é sempre a adoração à piedade. E essa mesma lógica de reverência se aplica para a gente entender por que algumas orações são rezadas só pelo padre, sabe? É para manter a estrutura e a ordem do rito. Por exemplo, a apresentação do pão e do vinho, o momento de lavar as mãos, a doxologia, que é aquele por Cristo com Cristo, e a oração pela paz são momentos próprios do sacerdote. E por falar em reverência e manter o foco, tem uma outra coisinha do nosso mundo moderno que precisa de atenção. Pois é, o celular. A orientação aqui é clara e direta. Celular não combina com a liturgia. Deus fala com a gente pela palavra, pelos mistérios sagrados, não por uma mensagem de texto, né? O ponto central de tudo isso é manter o foco, a reverência, nos gestos, no silêncio, participando com atenção total. Agora vamos para um momento que é, nossa, muito especial e às vezes passa batido, o ofertório. Muita gente pensa que é só a hora da coleta do dinheiro, mas é infinitamente mais do que isso. O ofertório é o nosso momento de colocar a vida inteira, as alegrias, as tristezas, os problemas, os sonhos, ali, junto com o pão e o vinho. É oferecer tudo para Deus, para que Ele transforme. E tem um detalhe aqui que é de arrepiar. Os místicos dizem que o nosso anjo da guarda pega essas nossas ofertas pessoais e as apresenta lá no céu. Já pensou nisso? E agora a gente chega no que as fontes descrevem como o momento mais sublime, o mais importante de toda a missa, a hora da Sagrada Comunhão. E para viver bem esse momento tem um passo a passo. Primeiro,
Ir para a fila com o coração cheio de respeito, mas também de uma alegria imensa. Segundo, quando o ministro diz, o corpo de Cristo, a nossa resposta, o nosso amém, tem que ser forte, vibrante. Terceiro, voltar para o banco e, se possível, se ajoelhar, num gesto de adoração. E quarto, e talvez o mais importante, agradecer profundamente. Não um obrigado rapidinho. É um momento de silêncio, de conversa íntima com Deus que está ali, dentro da gente. Mas atenção! A comunhão é o ponto alto, mas a missa ainda não acabou. E sair correndo da igreja logo depois de comungar é visto pelas fontes como um erro bem grande. Olha só que forte essa frase. Receber a Eucaristia e depois sair imediatamente é quase como um roubo, é deixar Jesus para trás na igreja. Isso reforça a ideia de que a missa é uma ação completa. Começa com a comunidade e tem que terminar com a comunidade. Pensa bem, a missa começa com o sinal da cruz e termina com o sinal da cruz. A bênção final não é só um tchau pessoal, é um envio, é uma missão. É o ide em paz que nos manda levar Cristo para o mundo, com a certeza de que Ele vai junto com a gente. Então, resumindo tudo o que a gente conversou. Primeiro, a missa não é um ritual parado no tempo, é um encontro vivo com Deus. Segundo, que a nossa preparação faz toda a diferença. Terceiro, que a reverência aparece nos detalhes, na participação atenta. E por último, que a missa é uma oração completa, do começo ao fim. Não dá para pular nenhuma parte. Para a gente terminar, fica a reflexão. E se a gente passasse a ver a missa não como uma obrigação, mas como um encontro pessoal com o divino? O que isso mudaria na nossa participação? Pensa nisso. Muito obrigado pela companhia. Se essa conversa fez sentido, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir e deixar seu comentário. A gente se vê na próxima.